Olá, meu amigo e minha amiga do canal Silvana Sil, falando do que te faz bem. É um prazer estar aqui com você e obrigada pela tua companhia. Obrigada, tá, pela tua inscrição, pelo teu like. Não esqueça, o like é importante. E você que está chegando, seja muito bem-vindo. E já fica a dica, não esqueça, por favor, nem a inscrição, nem tampouco o teu like, tá certo? E aqueles que já estão nos seguindo, que algum insetinho, né, pequeno, foi trazido talvez até pelo vento. Então, me perdoe. Tá? Claro, para evitar constrangimentos futuros, né, eu preferi deletar, mas com um adendo aqui, né? E eu quero, nessa ocasião, queridos, trazer uma palavra maravilhosa de Deus para o nosso coração. Essa palavra, ela se encontra em Salmos 33, 18 e 19, que diz assim: Os olhos do Senhor, porém, estão sobre os que o temem, sobre os que esperam no seu constante amor, para livrá-los da morte e para os conservar vivos na fome. Amém, queridos? Talvez você até que ouça essa palavra, de imediato você até se questione. Poxa, mas por quê? Tantas pessoas que têm aliança com Deus simplesmente estão partindo assim de modo absurdo. Tivemos, infelizmente, a Carol Heller, um homicídio envolvendo uma pessoa que é da fé. Eu digo, queridos, na verdade, quando o soldado ele se alista para a batalha e ele põe em prática aquilo que o seu general orienta ele como soldado. E isso é o que nós somos, aqueles que já conhecem a palavra de Deus. E você que ainda não faz, venha fazer parte. Mas não seja daqueles, como diz a palavra, que é simplesmente esquecido, mas que aquilo que você ouça, você ponha em prática. E a palavra de Deus diz, né? Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem. A Coral, aparentemente, inclusive, ela tinha, né, um carinho muito grande pela mãe. Mas será que ela dava atenção àquilo que a mãe falava? Do mesmo modo, a Sara, nós podemos ver que a sua mãe apelou para que ela, né, justamente não permanecesse com este homem. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil tomar uma decisão. E, queridos, quando nós muitas vezes, sabe, Deus usa uma ou outra pessoa para falar conosco, mas nós apenas ouvimos, mas não levamos em conta aquilo que é dito, a gente termina sofrendo as penas. A culpa é de Deus? Não, não é. E eu digo, inclusive, eu quero até voltar um pouco em relação à questão da Carol Heller. E eu quero colocar um detalhe. A Carol, ela fazia parte justamente da geração que eu digo porque eu vi. Você que é pai, você que é mãe, eu tive a oportunidade de ver duas declarações dos desenhos justamente dessa emissora de televisão, onde eles afirmavam coisas que iriam contribuir, com certeza, futuramente, para que aquelas crianças que estavam assistindo se tornassem crianças que não ouvem seus pais. Uma delas, a fala era a seguinte: tinha um vaso sanitário. Dentro desse vaso sanitário tinha como se fosse um conselheiro. O conselheiro dizia algumas coisas que eu não me recordo agora o que era, aparentemente eram coisas boas. E aquele personagem simplesmente dava descarga e dizia: isso aqui é desprezível. Eu não tenho que dar atenção a isso. Quantos pais não sabem o que é que o filho assiste? E o filho está sendo contaminado na sua essência, no íntimo do seu ser, que é justamente no seu subconsciente. E é onde o inimigo mais trabalha. Tanto na vida daquele que é cristão, principalmente na mente de uma criança. E ali, né, eu fiquei assim abismado. Eu falei, Deus, porque o Espírito Santo de Deus logo me mostrou, filha, a intenção desse desenho é dizer, não ouça conselhos. E conselho é algo desprezível, semelhante aos dejetos. Minha filha ainda era pequena, hoje já está com 28 anos. Um outro desenho que eu tive, né, o desprazer de ouvir, onde a mãe da criança chegava para ela e dizia: filha, calce a sua sandália, porque você é uma menina boazinha. E ela dizia: não, eu não vou calçar minha sandália porque eu não sou uma menina boazinha. Aparentemente inocente, né? Mas não, queridos. Ali é mais um doutrinamento do tipo não obedeça. Porque existe uma tendência daquele que assiste em se comportar igual aquele que é o personagem. Então, quanta coisa tem sido absorvida. Às vezes as portas são abertas para malignidades no meio de uma família, através de uma televisão, através dos programas que ali são assistidos. Não que a televisão em si seja o mal, mas aquilo que tem sido passado. Ou mesmo através de um aparelho celular. Vocês acham que é à toa? Toda essa
né, essa gama de situações que nós temos visto na nossa sociedade. Não, tudo isso é fruto de plantações feitas através das mídias, tanto televisiva ou mesmo internet. Então, meus queridos, com isso eu não quero te dizer que não há esperança, não. Ao contrário, Deus nos diz, né, os olhos do Senhor, porém, estão sobre os que o temem. E o temor do Senhor, ele implica em obediência. Se eu temo verdadeiramente a Deus, eu vou obedecê-lo. Na medida que Deus usar alguém, seja um servo de Deus, né? Ou seja, mesmo a própria palavra de Deus, eu vou atentar para aquilo que eu ouvi. E ainda diz, né, daqueles que o temem e esperam no seu constante amor. Porque Deus nos ama. E nós sabemos, teve a Caroela, que foi divulgado, o amendoim, e quantos outros, né, em oculto, que não chega ao nosso conhecimento, porque não é simplesmente, né, divulgado, tem tirado a própria vida por não ouvir o que vem do Senhor. E ele diz, para livrá-los da morte, para os conservar vivos na fome. Eu preciso temer o amanhã? Claro que não. Se eu creio que tem um Deus que cuida de mim, um Deus que me guarda, eu não tenho que temer. Tudo que eu preciso é me abrigar nele. É confiar que dele é que vai vir justamente o meu livramento. Dele vai vir a minha proteção. E se ele usar alguém como instrumento, nem que seja por um tempo, né? Dar aquele tempo que for necessário. Sabe, que o nosso cotidiano não nos faça como Martas, né? Que simplesmente priorizou servir a Deus, como era o caso da Sara, que achou que servindo, cumprindo uma agenda, como ela mesma disse para a mãe, que precisava cumprir aquela agenda para poder tomar qualquer atitude, porque ela estava justamente fazendo a sua reserva. Mas quando a gente deixa de confiar que Deus é aquele que tem o controle de tudo, e se eu deixar nas mãos dele, ele vai fazer o melhor. Tem aquela questão, queridos, quantas vezes nós apenas ficamos na intenção. Nós dizemos, não, eu preciso confiar em Deus, mas na hora de colocar para Deus, na hora de se dobrar diante dele e dizer, Senhor, é isto aqui que eu preciso que o Senhor interfira. A gente não faz. A gente simplesmente, sabe, fica só na intenção. Embora ele ouça, porque ele, na verdade, ele ouve até o nosso pensamento, nós não precisamos verbalizar para que ele escute, mas o nosso adversário ele não escuta. E quando você declara palavras, creia, as suas palavras se tornam sentenças, então inclusive cuidado com aquilo que você fala. Seja em relação à tua vida, né, sentimental, familiar, seja em relação à sua vida ministerial, seja em relação à sua vida no que diz respeito à criação dos seus filhos. Cuidado com o que você fala. Então, muito cuidado mesmo, queridos. Porque as palavras são sentenças. E a prova maior é que o mundo foi feito mediante a palavra dele. E ele mesmo diz, assim como pensa no seu coração, assim é. Então, eu preciso pensar naquilo que eu tenho como promessa de Deus para a minha vida. E quando eu faço assim, Deus vai se encarregar de materializar, de tornar real aquilo em que eu estou depositando, né, a minha fé de que aquilo vai se concretizar. O meu trabalho, o seu trabalho é confiar nele e obedecer aquilo que ele justamente nos orienta, para que a gente possa então ver se materializando e a gente vivendo aquilo que de fato é o propósito de Deus para a minha e para a tua vida. Amém, queridos? Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus nos ajude, nos capacite a ter ouvidos, né, e uma mente cativa à obediência do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue nos abençoando e nos guardando de todo o laço do inimigo. E que a gente possa confiar que o nosso Deus é um Deus de amor. E que é no temor do Senhor que eu vou prosseguir. E esse temer, mais uma vez eu declaro, não é ter medo dele. É o amar e o respeitar de tal modo que nós busquemos viver uma vida de obediência. Em nome de Jesus. E com o auxílio do Espírito Santo nós vamos conseguir.